Boa noite, quem está entrando. Vocês me ouvem bem? O Croco já entrou, já vou convidá-lo. Bora que bora para essa live deliciosa. Camarada? Olá! Boa noite, boa noite, boa noite. Você me escuta bem por aí? Eu escuto, e você me escuta? Perfeito, tá me vendo bem também? Tá tudo certinho aí? Estou te vendo bem, E tá, está aciado, emagreceu da última live. cortamos um pouco do cabelo, né? Os cabelinhos brancos já estão tudo aqui, ó, dando o ar da graça. Daquele Eu não jeito, né? cortei, eu não cortei, emagreci, mas não cortei. Nem Olha o que cabelo, nem beleza. a barba. Se eu cortar, eu Ai, perco a força. Eu perco a força. e aí, meu querido, como é que você tá? Você tá Camarada, bem? estou bem, muito boa noite. Boa Aí, noite. mais boa noite ainda, Boa né? noite, né? 10 Aí já, aí horinhas. já, aí já é quase boa madrugada, quase bom dia. Agora que são Já, 10 e 2, o tempinho tá bem gelado, tá chovendo ah, ai, bastante. que inveja. Aqui tá um calor dos infernos. Minha mãe Rapaz, falou também, minha mãe falou. já vou aproveitar a sua entrada para você. Dispensa comentários, todo mundo conhece o Croco, mas aí, pode ser que alguém não conheça. Então, gostaria que o Croco fizesse uma breve apresentação sobre si mesmo. De onde você está falando, Croco, para quem não sabe de onde você está falando? Eu estou falando de uma cidadezinha no interior da Irlanda. Fico bem no meio da ilha. Se você pegar o mapa da Irlanda, no meio, eu fico bem ali próximo ao meio da ilha. Vai fazer 5 anos que isso aqui? 5 anos? Acho que é 5 anos. Eu passei pela Itália, eu fiquei um tempo na Itália, e agora estou aqui nessa terra gelada, na Irlanda. Mas em breve eu vou estar aí no Brasil, no dia 4. Eu chego aí no Brasil para visitar minha família, vou ficar algumas semanas aí, matar um pouco a saudade do calor, né? Precisa. Ah, você vai matar mesmo, porque tá um calor. Ah, né? Minha mãe Nossa, tem falado pra gente que tá bem quente. Mas eu vou falar pra você, eu sou um cara do calor. Poxa, eu sinto muita falta. Nossa, como você, eu sinto falta. você é um cara do calor. Ah, eu sou. Nossa, eu vou na casa dos meus pais, né? Eu moro em sítio ainda e tal. E a primeira coisa que é cueca, tira a blusa, tira a calça, eu fico ali vagando que nem um nômade no quintal. Poxa, que saudade. Mas e aí, quem é o Croco? Você falou onde você tá, você Meu, não falou quem é o desculpa. Croco. Verdade. Oi, Cíntia. A Cíntia entrou aí, tudo bem? Bom, meu nome é Matheus Croco, né? Eu vivenciei muito o manejo de fauna. Eu fiz parte por quase de 10 anos da equipe técnica de um grande santuário aí do Brasil, né? O Rancho dos Gnomos. Né? Eu fiz muito resgate de animal, não só animais em situação de vulnerabilidade dentro dos zoológicos, né? Mas também situações de desmatamento, atropelamento, circo. Eu estudei biologia, eu fui por 10 anos eu me dediquei somente ao manejo de fauna, é algo que eu sou apaixonado até hoje, sou apaixonado, é algo que realmente eu gosto. E de uns anos para cá eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais em alguns estudos para ter um pouquinho mais de base teórica, né, acredito que é dessa construção de, eu não chamo de alternativa, que para mim eu não vejo como uma alternativa à emancipação animal, sabe? Não teria que ser uma escolha. Então, assim, mas é a construção de um caminho para que a gente chegue nisso. Então, eu fui ativistas de rua, fiz muito alguns trabalhos bem interessantes dentro da indústria animal. Né? Fazia parte do Conselho Municipal de Defesa e Direitos dos Animais da minha cidade. Né? A gente implementou ali, escrevemos 3 leis,
Então a gente sempre foi muito ativo nessa parte dos animais. E quando eu saí do Brasil, na Itália eu também fiquei dentro de um santuário de animais, né, por algum tempo. E quando eu vim aqui para a Irlanda, eu acabei me juntando com outras organizações e hoje eu sou um dos responsáveis da Captain Paul Watson Foundation, que é a nova organização do Captain Paul Watson. Né? Ele foi uma pessoa que fundou o Greenpeace. Quando ele viu que o Greenpeace estava descambando para um bem-estarismo, ele saiu. Aí ele fundou o Sea Shepherd, né? Ficou muito famoso com aquele reality show, né, no Animal Planet, né, Whale Wars, onde eles iam lá atrás dos navios baleeiros. E recentemente essa organização, através de um golpe, né, querendo poder, chutaram o cara da sua própria organização num caso de vergonha, assim, covardia, enfim. E aí ele falou, não, eu não vou parar, eu vou fundar uma organização que se mantém nessa tolerância zero, sem negociar com a exploração da vida marinha, que é a Captain Paul Watson Foundation. Então, hoje eu estou envolvido com essa organização aqui na Irlanda. Fantástico, Croco. Eu pedi essa breve apresentação, muita gente já conhece o Croco. O Croco é um militante histórico da causa animal, é um vegano, inclusive ele tem uma maneira muito particular de atuar nas redes sociais, que vai desde uma posição muito dura, mas é uma posição dura com uma ironia, um jeito muito particular. O Croco é muito respeitado por esse que vos fala, mas não só por mim, por todo o movimento. E o Croco ele tem uma característica que eu falei para ele na primeira live, eu sempre falei, ele consegue transitar entre as bolhas com muita propriedade, com muita fluidez, né? É algo dele, né? Isso, assim, são coisas que e além do que ele é um estudioso da causa animal. Esse menino ele já fez loucura pelos animais. Dei uma olhadinha lá no YouTube dele, dei uma olhadinha no Instagram dele. Vocês vão ver cenas que ele acha que ele é um pássaro, assim, sabe? Subindo em lugares que olha, eu amo os animais também, né? Sou vegano como o Croco, mas eu não teria essa coragem. Então, assim, eu falo muito que a minha mãe vai ter um lugarzinho muito especial no céu. Porque não tenha dúvida. E é interessante você tocar nesse assunto, porque eu realmente eu não entendo o porquê, mas eu consigo conversar com diferentes bolhas dentro do movimento, vamos chamar assim, né, de movimento vegano, mas eu consigo conversar com diferentes perfis, mesmo aqueles que discordam muito de mim, mas eu tento aí manter um certo canal de contato, nem que for para usar esse canal para embate, porque eu acho que a gente não está, ninguém, nem os próprios veganos estão imunes ao questionamento. Sim. Não é só porque todo mundo é vegano que a gente vai dar a mão e sair correndo. Não é assim. Não, ao contrário. Para quem não é vegano ainda, tá vendo essa live, a gente briga muito, tá? A gente é tipo aquelas famílias que todo mundo quebra o pau com todo mundo. E a gente briga muito, mas é uma briga que eu acho que é normal. Porque é um movimento, é o que eu sempre falo, o veganismo, eu nem gosto desse termo, né? Eu prefiro antiespecismo, né? Mas vamos pegar esse termo cunhado e tal. Ele tem sua importância política, então não vamos abrir mão dele ainda, por isso que eu nunca abri mão dele. Embora eu já respeite quem não quer mais ser chamado de vegano, por motivos que são muito próprios. Mas eu acho que esse termo tem uma importância muito grande, né? Mas nós somos antiespecistas, né? Porque o veganismo, infelizmente, hoje em dia, ele está sendo sequestrado por um movimento político, como tudo, e estão fazendo com que o veganismo vire uma dieta.
que o veganismo, na verdade, se transforma em algo parecido com o vegetarianismo estrito. E isso descaracteriza totalmente o movimento, né, associando o veganismo a marcas que são, ao contrário, especistas e coisa e tal. Mas nós não vamos falar disso hoje, nós vamos falar de uma outra coisa que é tão importante quanto e que atrai um público muito específico. Tanto de curiosos, né, porque assim, vamos dizer lá, vamos pensar assim, palavras de ordem. O povo adora falar palavra de ordem, né? Abaixo os ou. Nós todos levantamos essa palavra de ordem, essa bandeira. Abaixo os ous, abaixo os aquários, abaixo as experiências com os animais. Por isso nós somos veganos. Nosso movimento não é um movimento dietético. Ele passa pela alimentação, mas ele só passa pela alimentação. Aí há toda uma outra cadeia de animais que ninguém come. Ninguém come chimpanzé, pelo menos não no mundo que a gente conhece, mas ninguém come chimpanzé, ninguém come elefante, ninguém come. Então são animais que têm aí um tratamento diferente. E aí a gente fala abaixo usou. E aí a gente trouxe essa live, que é algo que o Croco vem dando formações, é algo que o Croco... Eu estou até com a camisa própria aí para homenagear os meus amigos, os herbívoros, aqui, ó, a girafinha, o macaquinho e o panda. Né? Então, tô até com a camisa para homenagear os nossos amigos, porque é um assunto espinhudo. É um assunto espinhudo. Por que é um assunto espinhudo? Porque se levanta essa bandeira, mas de uma maneira abstrata. É como se a gente tivesse muita preguiça de estudar. Na era de fake news, a gente fala qualquer coisa. Então, o Croco é uma pessoa apropriada para desenvolver esse assunto. A gente vai falar com uma pessoa que tem propriedade para falar. Não é só um ativista, não que o ativista não tenha propriedade, ele tem. Mas, às vezes, ele se vê numa saia justa. Quando ele é inquirido, tá, e tal coisa? Mas tal coisa é tal coisa. Porque hoje, também as maneiras como nós pensamos o zoológico mudou. Porque essa forma de o ser humano achar que ele pode lidar, de trazer para um círculo privado os animais, vem desde Aristóteles. Aristóteles, aliás, foi um dos primeiros que onde ele ia, ele trazia uma espécie, né, para estudar. Tem até Aristóteles tem vários tratados sobre os animais, sobre no estudo do homem e dos animais. Então, é um debate que é secular. E aí eu começo com a pergunta que é o tema da nossa live. Eu vou transformar ela numa pergunta para o Croco e já lhe dou a palavra para você começar a versar sobre o tema. Croco, os zoos são lógicos? Né? Que pergunta boa, né? Antes da gente começar, só dá um salve aí, ó, nosso biólogo socialista. Saudações, camaradas, pelo fim dos centros de tortura chamados zoológicos. A Raquel que estava aqui na Irlanda, foi pro Brasil. E aí, gente, que bom que vocês estão na live. Cara, vamos lá então. Eu acho que é importante a gente começar esse debate deixando coisas muito bem claras, né? Sim, nós somos a favor que os zoológicos acabem. Isso é fato. Isso não é discutível. Sim, o veganismo ele é um movimento radical e político. Sim, ele é um movimento radical e político na sua essência. Né? Então, partindo dessa base, nós temos que entender que palavras de ordem, elas são importantes, elas devem fazer parte da nossa militância. E, o que eu gostaria de propor é que também se traga para a mesa o debate sobre a lógica de existir um zoológico nos dias de hoje. Porque, além da bom deixar claro isso para ninguém, então a gente não pode e deve. O que a gente está querendo propor é que, além de palavras de ordem, nós temos que começar a entender como construir esse caminho. Não somente
gente, não é nem a questão de soluções, porque muitas vezes as soluções nós vamos encontrando conforme a gente vai caminhando. É isso, ninguém tem que ter a receita pronta, não. Não se prenda com isso. Tipo, não. Então, se você quer fechar o zoológico, o que você vai fazer então? Então, eu não tenho a resposta, então tá tudo certo. Não. Essas soluções a gente vai conforme nós vamos avançando, debatendo, aprofundando, mudando, e assim a gente vai caminhando. Porque o que acontece? Nós sabemos que essa instituição, ela não resulta em nada. É fato. Croco, mas tem um zoológico. As pessoas elas acabam pegando um exemplo específico de uma espécie em questão que pode sim estar sendo trabalhada dentro de um zoológico em parceria com outras instituições de ensino para validar a existência de toda essa estrutura. É fácil a gente pegar o exemplo do macaco azul do topete amarelo que o zoológico de Sydney está tentando reproduzir junto com a Universidade da Austrália. Isso é fácil você pegar esse exemplo. Mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que não é exclusividade do zoológico. Outras entidades, outros formatos de organizações também podem fazer esse tipo de argumentos, também podem fazer esse tipo de ação, esse tipo de trabalho. Então, a gente parte daí. Quando a gente está se perguntando, mas lógico, lógico, acho que a gente tem que perguntar, existe algo que somente o zoológico poderia fazer? Só o zoológico. Outra instituição não faz. Não é nada exclusivo do zoológico. Ou seja, não é nada que nos limite a pensar num outro modelo no qual a gente possa enxergar os animais como indivíduos de direitos, indivíduos de desejos próprios. Então, assim, o que a gente precisa começar a trazer à mesa, principalmente dentro dos nossos grupos de debate, do ativismo e para lá, é como? Como que a gente quer sugerir? Porque é o que você falou, às vezes os ativistas, eles são, e é normal, a gente pego de cabeça curta, ninguém precisa saber de tudo, não é isso não. Sim. Mas assim, se a gente não propor esse debate dentro das nossas rodas, como é que a gente vai se preparar ou se aprofundar para a gente poder debater essas, entre aspas, essas alternativas, esses caminhos? Porque muitas vezes a gente escuta, não, fechem os zoológicos e manda os bichos para santuário. Meu amigo, dá uma caçada nos santuários aí, você vai ver quantos santuários passando necessidade, quantos santuários aí implorando por dinheiro, quantos santuários aí sem mão de obra, sem espaço, sem local. Como é que a gente... É fácil... Acredite em mim, a coisa mais fácil é resgatar bicho. Tem muito bicho para ser resgatado aí. E depois que você resgatar? E depois que você tira do zoológico? E aí? Quem vai cuidar? Quem vai tratar? Então, assim, é muito mais do que somente gritar por santuários. Nós precisamos de uma política pública que enxergue que nós precisamos de um modelo diferente. E para isso, eu acredito que essa discussão deve partir daqueles que querem o fim do zoológico. Né? Os ativistas da causa animal. Então é óbvio que é importante a gente falar, fecha o zoológico, palavras de ordem, existem momentos para a gente fazer isso, mas a gente não pode parar por aí. Nós temos que entender como a gente pode... E esse acho que é o nosso maior desafio. Porque nós vamos ter que conversar e escutar os veterinários do zoológico, os biólogos do zoológico. A galera, nós temos que escutar, porque esse pessoal está lá. Nós precisamos escutar eles para a gente também se colocar no assento de entender melhor a real situação. E isso não valida ou não desqualifica a nossa defesa de que essas instituições precisam acabar. Mas educação ambiental, isso assim, é figurinha repetida. Mas o que acontece é que a gente vem nessa mesma tecla, fecha zoológico, há muito tempo. E os zoológicos,
eles já estão se adaptando a isso. A gente não é mais zoológico, a gente é parque, como que eles chamam? Parques ambientais, nós somos zoo, eles estão mudando, eles estão, não, a gente já não é mais isso, a gente agora tem isso, olha, a gente melhorou, olha, a gente pintou, olha, a gente maquiou, e a gente continua nessa retórica passada. Então acho que nós temos que Sim. avançar um pouquinho a retórica, sabe? É, você tocou em alguns pontos que eu considero fundamentais, né? Na verdade, essa live é uma live para provocar. Né? É uma live para provocar não as pessoas, mas a reflexão, né? Nós estamos em um tempo onde refletir é quase que estigmatizado, né? Então a gente quer um conhecimento fácil, a gente quer conhecimento de Wikipédia, a gente quer conhecimento de fast food, a gente quer conhecimento fácil. E essa ideia de lives, ela justamente foi feita para provocar. Depois eu vou ler as contribuições, aí o biólogo socialista tem feito boas contribuições aqui, e outras pessoas, mas depois eu vou abrir um espaço aí para dar uma lida nas coisas. Então, eu penso que esse tempo que nós queremos, que na verdade nós somos quase que profetas pregando no deserto. Eu sempre brinco. É verdade. A gente fala de veganismo num mundo especista e está caminhando para uma tragédia ambiental que vai destruir todos nós, inclusive os animais. Nós falamos de justiça social num capitalismo tão agressivo que está destruindo todo o planeta e os caras já estão pensando numa solução de sair do planeta e deixar todo mundo se ferrar aqui. Aquele 1% que manda no planeta. Então, assim, a gente fala de realidades que não existem. É muito louco isso, porque o veganismo é falar de algo que não existe. Porque a sociedade é específica. Secularmente, a sociedade é específica. Então, nós falamos por que ser especista, o quanto isso está errado. Argumentamos do ponto de vista filosófico, ético, argumentamos do ponto de vista dietético, argumentamos do ponto de vista. Agora, nos falta, muitas vezes, uma argumentação do ponto de vista científico. Sim. Filosófico e científico. Sim, e aí só, eu acho que é por isso que... Não, desculpa. Só para te dar o gancho, aí eu já passo para você. E aí, dentro dessa questão, eu vejo muito veganismo, por isso que muita gente está deixando de se chamar de vegana, indo para uma... Eu vejo o veganismo numa pegada muito nutricional, e não que isso não seja importante, é importante, mas numa pegada muito alimentar, como que se o veganismo fosse uma dieta. E o vegano mesmo está deixando de se formar. Eu falo vegano, eu me incluo, eu não estou fora disso, ninguém está fora do que está acontecendo. Então, discussões como essas são fundamentais, porque, assim, se nós queremos a libertação dos animais, porque os comunistas, quando falaram assim, nós queremos o fim do capitalismo, os caras trouxeram um cabedal de obras de análise profunda do que era o capitalismo. O Capital de Marx, ele levou quase metade da vida para fazer e está incompleto. Engels teve que terminar a obra. E o que ele fez? Ele foi analisar o capitalismo nas suas entranhas. Ele não propôs algo sem analisar. E eu vejo que muitas vezes nós, veganos, como você disse, nós não temos resposta para tudo. Então nós temos que nos debruçarmos e refletirmos sobre essas questões. Primeiro, que são os zoológicos. Já fizemos essa provocação. Se eles são lógicos, eles têm que ser extintos. É claro que eles têm que ser extintos, mas como será essa extinção? Os santuários. Eu não imagino ninguém de um santuário cuidando de um leão. O santuário que eu trabalhei eram 16. Mas são exceções.
São Nossa, exceções. e assim, Hoje, nem o santuário quantos deveria santuários... existir. Exatamente. Então, eu já te passo a palavra com esse gancho e com essas outras provocações que eu estou fazendo, para que realmente a gente extraia dessa live, quem ver essa live agora e quem ver depois, saia falando assim, puxa, meu, eu nunca tinha pensado sobre essas coisas. Porque a gente só cresce quando a gente faz esse tipo de reflexão. Puxa, os caras falaram um negócio lá que eu não tinha pensado sobre isso. Mas e se isso? Porque respostas prontas de manuais e mecanicistas estão cheias por aí. O veganismo não pode ser assim. Se a gente realmente quer se politizar, quer se formar coletivamente e dar respostas, como você disse, eu vou dialogar com um biólogo, com um veterinário, um veterinário de um zoológico. Ele vai responder todas as minhas questões. Se eu vou concordar com elas ou não, é outra coisa, mas ele vai responder. Então, qual é a contrapartida disso? O que eu vou inquirir ele depois dessas respostas? Será que eu vou ter bagagem, se eu vou ter cabedal, se eu vou ter letramento para questionar isso? Até quando a gente vai pensar o veganismo só como uma dieta? Preocupação do que comer, o que não comer, se tal marca é apta, tal marca não é apta. Tudo isso tem a sua importância. Mas é muito superficial se a gente ficar nesse universo tão pequeno. Então, por isso que eu trago pessoas para debater. E trazer o Croco é um prazer, porque é uma pessoa que tem capacidade, volto a dizer, para falar essas questões. Agora eu vou parar de falar, eu quero te ouvir. Nada, eu gosto demais das nossas lives. Poxa, é sem pressão, sabe? É um bate-papo que fala, caramba, vamos conversar. E eu acho que é esse o rolê, sabe? É lógico que, daquilo que a gente falou no começo, ninguém é obrigado a ser o mega estudioso, não é isso que a gente está falando, mas sim de também incluir nos seus debates, nas suas conversas com seus amigos, mais perguntas do que respostas. Entendeu? A resposta é fechar os zoológicos, mas pergunte-se como, pergunte-se quem, pergunte-se onde, entendeu? Então, acho que nos debates, nas nossas reflexões, né, e não estou falando para você dormir em cima do livro, não, mas começar a se perguntar mais de como a gente pode construir isso. Ah, Croco, mas eu sou insignificante. Tudo bem, todo mundo é insignificante individualmente, mas coletivamente a gente consegue grandes Sim. avanços, principalmente quando a gente está falando nessa questão de vamos pensar, vamos ver. Porque uma coisa que a gente sempre bate no sentido de, né, confronta a questão dos zoológicos, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, e aqui eu não estou somente culpabilizando os zoológicos, mas já que eles erguem esse troféu de estamos preservando os animais, né, se a gente pegar nos últimos 50 anos aí, a vida selvagem ela decaiu mais de 40% com os zoológicos. Ou seja, o que está sendo feito não está tendo resultado. E de que adianta a gente colocar um bicho numa gaiola, numa jaula, se o habitat de ocorrência dele não é preservado? A melhor forma de você preservar uma espécie é no seu local de ocorrência. Então, políticas públicas para preservação de habitats vinculado a uma nova forma de se fazer o manejo da fauna é a solução. Isso não é o Croco que está falando, são muitos estudiosos aí que sabem que você preserva o local, aquela espécie se mantém viva. Não, mas a gente vem com essa ideia, não, nós estamos preservando, se a gente não cuidar desses bichos, eles vão morrer na natureza. Quem sofre não é a espécie, é o indivíduo que vai ser confinado por algo que ele nem sabe. O animal ele nem sabe que ele é. Volto a dizer o exemplo dos cavalos de Trevalos, que lá, a galera reuniu, todo mundo soltou lá os cavalos não sabiam se comportar como cavalo. Se matava na briga, mordia, tiveram que colocar um monte de gente lá para fazer um acompanhamento 24 horas, porque não adianta. Então, se apostar no indivíduo que está gerações e gerações enjaulados como o super salvador da espécie em um planeta, como você mesmo diz, que como você mesmo disse corretamente, está sendo dizimado e destruído, não faz sentido. Então, por isso que quando a gente vem com essa temática de vamos perguntar mais do que responder sobre os zoológicos, ok, zoológicos, essa instituição precisa acabar para a gente. Tá, mas como?
Como? Nós temos que ter na nossa mente curto, médio e longo prazo. E infelizmente, veganos que estão me escutando, quando eu falo longo prazo, são sim 10, 15 anos. É isso. A gente vai trabalhar pro agora, pro já, porque os animais têm pressa. Nós vamos trabalhar pro agora. Mas, amanhã os zoológicos não vão estar fechados, eles vão estar abertos. Então, nós temos que começar esse debate de, um exemplo, né? Curto, médio e longo prazo, sei lá, curto prazo. Os zoológicos não vão poder mais receber animais oriundos da natureza. Ai, que é o que você está falando, bosta. Os animais não são presos. Gente, inclui aí os aquários, você vai ver os golfinhos lá da Baía de Itaigi, tá bom? Inclui os gorilas, inclui alguns macacos que são traficados e mais. O maior caso de tráfico internacional já visto, as girafas do Bioparque, que ainda estão presas. Morreu 3 já, estão presas ainda. Então não vem com esse papinho que não vem com esse papinho, tá bom? Então assim, curto prazo, os zoológicos não podem mais fazer isso. Reprodução de animais fora da lista de extinção, não pode. Por que eu vou criar dentro de uma jaula uma pomba, não aqui desmerecendo a pomba, não é isso, mas por que eu vou criar, reproduzir uma espécie para se manter em cativeiro se a gente não tem nenhum programa de reintrodução, a espécie está fora do risco de ameaça? Para quê? Então, assim, curto prazo, médio prazo, nós vamos fazer uma triagem. Quais desses animais aqui poderiam entrar em algum programa, projeto de reintrodução? E aí, nessa segunda fase, que foi um tema de um debate que eu tive com um grupo de ativistas também, é que a coisa complica. Porque quando a gente fala de, ok, então nós não podemos mais reproduzir animais que estão fora da lista de risco de extinção, e volto, isso aqui é só um exemplo, tá bom? Só para a gente ter o que a gente... toda a reflexão começa por isso, vamos pegando os exemplos que a gente tem hoje. Tá, e a gente move para, ok, agora nós vamos fazer uma triagem aqui para ver quais animais poderiam, porque o que poucas pessoas entendem é, a maioria dos animais que estão presos não conseguem voltar. E aí? Vão continuar presos porque eles não têm musculatura, eles não têm treinamento, eles não sabem se portar como animais, eles não sabem comer, eles não são expostos, por exemplo, a bactérias, a vírus, a patógenos simples que podem possuir ali, que estão ali na natureza, contato que esse bicho morre. Então é aí que começa. Porque a hora que a gente fala de nós temos que ter programas para receber esses animais que não vão mais poder voltar para a natureza e tentar dar um fim de vida digno para eles, longe da exploração humana. Aí nós temos que ter um outro programa para aqueles animais que podem voltar para a natureza. Então, sim, nós temos que ter faculdades, nós temos que ter instituições de pesquisa e ensino que têm capacidade e conhecimento para fornecer o treinamento, para fornecer a ambientação, para ensinar o animal a comer, deixar de comer, caçar, deixar de caçar. Então, olha como que isso vai ramificando. É muita coisa. Para ir lá na frente, no longo prazo, a gente conseguir fechar o zoológico, porque não adianta nada a gente fechar o zoológico. Lógico, não adianta nada, entre aspas, o zoológico está em má qualidade, todos os zoológicos estão. Mas o zoológico está abandonado, os animais precisam ser resgatados. É ação direta, resgate, vamos cuidar, vamos lá. Mas isso é tapar um pouco só com a peneira. Porque enquanto a gente resgata 5 animais aqui que estão se fudendo, tem 800 zoológicos cheios de bicho. Então nós precisamos avançar nesse debate. E, novamente, aqui não se fala que não é importante esse tipo de ação. Ela é necessária. De resgate, de enfrentamento, de gritar que vai fechar, de ir pro agora, mas nós temos que ir mais além. Nós temos que entender como. Porque, assim, muita gente não tem ideia de que, se eu pegar um papagaio que está lá voando dentro da gaiola do zoológico e soltar na mata, ele vai morrer. Ele não, a musculatura do peito dele não consegue voar por longas distâncias, não sabe comer. O bicho vai se lascar durante dias até morrer. Então, assim, se a gente, como defensor,
causa animal, quando a gente fala essa questão do zoológico, nós precisamos entender que nós temos que avançar somente as palavras de ordem. Nós temos que começar, que nem você falou. Tem aí, você topa com um veterinário de um zoológico. Ele vai te responder qualquer coisa que você perguntar. Ele vai, porque ele sabe o que ele está falando. Então, e não é que você precisa ser técnico para debater com ele, não. Mas você precisa ter um pouquinho mais de perguntas. Tipo, olha, mas por que a gente não faz desse jeito? Por que isso aqui não funciona? Por pergunta. É isso que a gente precisa. Porque enquanto a gente entender que santuários vão salvar os animais, nós estamos lascados. Porque se a ideia é a emancipação animal, a gente tem que almejar um futuro onde nem os santuários serão precisos. Porque os santuários, os animais ficam presos. Lógico, existe toda uma diferença ética, uma diferença de visão, uma diferença de reconhecimento no indivíduo. Não é isso que a gente está falando, mas os animais não devem estar presos. É isso. Então não devem estar presos no zoológico nem no santuário. Ao meu ver, os santuários eles vão ser essa transição. Eles vão ser esse elo de transição. Eles podem ser, como os CETAs, que são centros de triagem de animais silvestres, os CRAS, que são centros de reabilitação de animais silvestres. Então, assim, tá vendo? Nós temos mais cartas para entender e ver que as possibilidades para a gente construir esse caminho, onde a gente fala, ok, realmente zoológico, nós temos que fechar com isso aqui agora. Há uma outra questão também, que quanto mais fios a gente vai puxando, mais fios aparecem, né? As camadas vão se propondo, né? Há uma série de questões que a gente tem que refletir, né? Muitos desses animais foram retirados, talvez, de um bioma que está em extinção. É uma questão. Talvez esse é algo que a gente tem que refletir. A questão dos santuários. Não que eu saiba, né, no Brasil, pelo menos, me parece que não é só no Brasil. Pouquíssimos lugares têm uma legislação sólida sobre essa questão, né? O que são santuários, o que eles podem, onde, né? Parece que há toda uma parece que os santuários eles estão mais envoltos na atitude individual de boa vontade de alguns grupos que se organizam, se auto-organizam. Muitas vezes não são nem grupos. Eu conheço santuário que é o santuário de 2 pessoas, né? E que de uma maneira hercúlea tenta dar conta daquela problemática social que a sociedade. E aí os santuários meio que se especializam numa espécie, ou não, tem santuário que acaba o que precisa eles estão fazendo. Mas, como bem disse você, todos eles dificilmente se pegam um santuário que não está passando por problemas, até porque há uma questão de financiamento, quem financia o santuário, né? Há uma questão de fiscalização, há uma série de questões que a gente tem que começar a se perguntar. E se não for os veganos a se perguntarem isso, quem será? É uma questão, primeiro, que a gente tem que refletir. Se nós, que lutamos pelo fim dos zoos, fim dos aquários, pela libertação animal e tudo mais que a gente levanta como palavra de ordem, se não formos nós a pensarmos essas questões de uma maneira mais séria e até mesmo científica e política, porque não existe uma solução sem ser uma solução política. Não existe. Não existe como não ter a gente pensar nessa questão de uma maneira mais profunda. Quem será? Você bem disse, muitos desses animais iriam para santuários. Quais santuários? Como que funcionaria isso? Teria profissionais preparados ou seriam só pessoas com boa vontade? Enfim, né? Vamos ampliar isso aí nesse sentido, que você já vem fazendo. Mas quero te ouvir um pouquinho mais, tá muito bom te ouvir. Não,
exatamente esse caminho, sabe? Eu gostaria que, se eu pudesse fazer um desejo, que as pessoas que escutassem, porventura, essa nossa live, começassem a fazer esse tipo de pergunta. É isso que a gente precisa. Perguntas para a gente, junto, em coletivo, começar a desenhar as respostas, né? E tem três pontos que você levantou aqui que são extremamente importantes. A primeira, só que eu anotei aqui, quando você falou do habitat, né? Os animais têm os habitats, está destruído. Aí a gente volta para aquele... Então, olha, mais um raminho se abriu aí. Então tá bom, eu tenho aqui o bichinho caneca, ele está apto a voltar para a natureza. Que bom, ele tem lugar para ser solto? Ou seja, então nós temos então que pensar, além de tudo, melhores políticas ambientais para que a gente tenha área de soltura para os animais que possivelmente vão passar por esse filtro da triagem. Olha o tamanho, não é nem o tamanho de problema, mas olha a riqueza de debate que a gente pode ter, ao invés de somente ficar naquela tecla lá. Aí outra coisa que você levantou, e é extremamente válida, você conhece esse santuário, eu também conheço, que é 2, 3 pessoas que trabalham ali, dá conta e faz o que quer, ou seja, mão de obra especializada. Eu vou ser muito sincero, eu já fiz visita técnica em um santuário no Brasil, onde alguns animais eles só não voltaram para a natureza porque eles tiveram um manejo errado dentro dos santuários. O grande Gabriel está na live. Gabriel é um veterinário da minha cidade, é um cara, é um irmãozão. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem? A Cíntia está aí, se não for nós, somos quatro. É isso aí. Mas, voltando, ou seja, eu vi dentro dos santuários os animais sendo condenados a ficarem em recinto fechado pelo manejo errado. Então, essa é outra pergunta que a gente tem que fazer. Mão de obra especializada. Ou seja, mais um raminho dessa árvore abriu. E aqui eu não estou falando só de santuário, também acontece em zoológico, pra cacete, também acontece no CRAS, acontece no CETES. Ou seja, então nós temos uma deficiência de uma mão de obra especializada para que a gente possa, para aqueles animais que porventura poderão passar por um processo de reabilitação, a serem reabilitados. E a outra, assim que você trouxe à tona, é a questão da legislação. Exatamente, legislação. Ou seja, nós precisamos de uma política nacional que envolva os santuários de uma forma que eles saiam dessa qualidade de mantenedor de fauna silvestre, mantenedor de fauna exótica. Nós temos que ter uma legislação própria para os santuários. Isso faz parte da transição, e aqui, gente, eu sou um grande defensor de santuário, eu trabalhei em vários santuários por toda a minha vida, eu amo santuários, eu sei isso, mas nós precisamos de uma legislação nacional para que a gente consiga nivelar, pelo menos o mínimo, para saber se esse local que esse animal vai, nesse nosso modelo de transição, o que esse local precisa? Ele precisa de um veterinário, ele precisa de um biólogo, ele precisa de um... Nós precisamos ter... mas aí você está jogando a responsabilidade nos santuários que fazem muito. Sim, por isso que essa legislação, ela também precisa dar ao Estado a responsabilidade que ele tem. Porque se esses animais, como na nossa Constituição, são tutela do Estado, e quem está cuidando deles sou eu, o Estado tem que me ajudar, tem que ser obrigado a dar essa contrapartida. E é o que a gente não vê. Tem santuário fazendo o trabalho que é do Estado, se ferrando sem grana para pagar a ração. Vou fazer uma pergunta. Lógico. Eu particularmente, não preciso falar das minhas convicções políticas, mas eu acredito que o santuário deveria ser um órgão estatal. Deveriam ter órgãos estatais. Essa é uma opinião particular minha, você não precisa concordar. Na verdade, porque a grande parte dos santuários, 99,99%, eu não conheço nenhum que não faça parte desses 99,99%. Os coitados estão batendo caneca para serem financiados. E isso, sem legislação, isso com a quantidade pequena de animais resgatados. Você imagina quando tiver uma transferência, vamos
chegar nesse estágio ideal. Uhum. Acabou o zoológico, bababá, bababá. Vamos transferir tudo para os santuários. Não tem como manter. Se não for estatal, se não tiver o financiamento estatal, esses santuários não sobrevivem. Porque a gente está falando de um custo altíssimo para manter aquela espécie durante o resto de vida que ele tem. Alguns animais vivem pouco, mas os que vivem pouco, mesmo assim, é bastante tempo. E você imagina, muitos desses animais, eles vêm adoecidos. Então, fora o gasto de alimentação, você tem um gasto enorme de cirurgias que tem que ser feitas, de medicamentos e de, como você disse, mão de obra. Vai ter que ter veterinários, né? A gente tem que parar de idealizar de que, que as pessoas têm que fazer as coisas tão somente por uma questão de doação. Nós temos que reivindicar que as pessoas tudo bem que haja uma doação, haja um compromisso ético, uma vontade de mudar o mundo, mas essas pessoas envolvidas nisso também tenham remuneração, porque senão a gente está lutando por um animal e escravizando o outro, que é o animal humano. Porque muitas dessas pessoas que eu conheço têm uma vida difícil. Eu conheço gente que tira, às vezes, da própria boca para ajudar no próprio santuário. Então, você vê que um tema simples, teoricamente simples, os zoos são lógicos, tem todo um desmembramento que, cara, se daria para a gente fazer umas 30 lives, uns 30 congressos sobre isso, umas 30 conferências, é muito amplo e é fundamental. Quando eu sei que o Croco vem fazendo, a gente já está combinando essa live já faz tempo, por diversos motivos não deu certo. E eu comecei a fazer as lives esse ano só a partir de fevereiro, estava cheio de coisa em janeiro, não consegui. E eu espero que a gente faça mais lives sobre isso, porque é um assunto, para quem está ouvindo a gente agora, quem está assistindo a gente agora, ou quem vai ver depois, quem está vendo ao vivo ou quem vai ver depois, por favor, nos ajudem a divulgar esse material, porque é um material de utilidade pública. A gente precisa pensar nisso eu não vejo, com salvas exceções, eu não estou fazendo uma acusação leviana, mas eu não vejo dessas celebridades que se dizem vegana, que tem milhões de seguidores, ninguém fazendo esse tipo de debate. E é um debate fundamental. Se a gente quer lutar pela libertação animal, nós temos que pensar de uma maneira política, de uma maneira coletiva e de uma maneira científica. Senão a gente fica que nem aqueles socialistas utópicos de antigamente, que queriam que todo mundo vivesse numa ilha. Fica uma coisa meio... Eu não gosto de falar de religião aqui, mas fica meio aqueles folhetinhos de testemunha de Jeová, que todo mundo vivendo pacificamente, e os leões lambendo a criancinha. Gente, a gente tem que parar de ser utópico. Se a gente quer transformar o mundo, a gente tem que começar a transformar a nossa cabeça, para depois transformar o mundo. É isso. Desculpa. Não, jamais. Pontos interessantes que você trouxe. Né? A questão do santuário. Existe ainda um projeto em São Vicente. Eu fui lá gravar um programa muito legal lá, com o Nelinho, o biólogo Nelinho, uma pessoa fantástica. É um centro de triagem de animais silvestres, porém, quem banca é uma faculdade. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Porque parece que o Walter caiu. Vocês me veem? Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? Me dá um oi se vocês estão me ouvindo. Alô? Pessoas? Será que só ficou eu aqui? Alô, alô? Vocês estão? Ele está congelado. Tá. Então já. Ótimo, obrigado, gente. Aí, voltou. Voltou mais ou menos? Tá, então eu vou continuar o raciocínio aqui. Tá bom, gente. Obrigado, Cíntia. Obrigado, gente. Oi, Cris, tudo bem? Obrigado, gente. Então vamos lá. É uma parceria entre
uma universidade e o CETAS. Então, assim, mas o teu áudio está distorcendo. Ok, tá. Alô, teste. Vamos esperar um pouquinho para ver se volta. Deixa eu fazer um negócio aqui. Alô, alô, alô. Poxa, que coisa, né? Que coisa, né? E aí, melhorou meu áudio ou não melhorou meu áudio? O Instagram. Deixa eu checar. Não, minha internet tá ok. É ele. Calma aí, gente, que nós vamos. Está ok, Matheus. Obrigado, Cris. Tá, meu áudio então tá melhor. Vou até me aproximar um pouquinho aqui, ó. 1, 2, 3. Tô ouvindo bem. Beleza, tô ouvindo bem. Obrigado, Cíntia. Quem tá aqui também? Salvage Hari. Salvage Hari? Coisas do Insta. Oi, Kaori. Tudo bem? Áudio do Croco está ok. O seu está ok. Spock vegano. Ai, cara, muito da hora. Esse Spock vegano aqui, ó. Legal, 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 legal. A Stephanie tá falando aqui não. Eita. Gente, vou fazer o seguinte. Eu vou sair e entrar de novo. Tá bom? Mas eu vou fechar essa live e eu vou voltar. Tá bom? Então, por favor, voltem. Tá bom? E aí, gente? E aí? Oh, ele não volta, não. Deve ter caído e deve ter machucado. Oi, Cíntia. Oi, Kaori. Oi, Stephanie. Ele caiu lá e deve ter machucado. Deve ter machucado. Aconteceu alguma coisa lá. Porra, gente, é um assunto, tá vendo? Galera conspirando, hein, mano? Conspirando pra nossa live, hein? Ai, duro que cortou no raciocínio, justo quando a gente tava fazendo uma crítica, mas não bem uma crítica, mas a gente tava olhando com um pouquinho mais de maturidade essa questão dos santuários. Então a galera cortou bem na hora, então eles querem que o santuário se exploda. Não é isso não, gente. Oi, Cris. Não é isso não. Os santuários pra mim foi graças aos santuários que eu me tornei vegano. Foi graças a um santuário que eu me tornei vegano. Que aquele biólogo que gostava de ter um monte de bicho em casa, andava a cavalo, foi graças a um santuário que eu saí desse rolê. Mas enfim, então a questão é da gente conseguir construir. Oi, Cris, e aí, tudo bem? Mas a questão é a gente começar a adicionar nos nossos debates, nas nossas reflexões, nas nossas conversas. Ninguém está falando para você ser um super estudioso chato, não, mas adicionar nas nossas conversas as perguntas de como nós vamos encerrar os zoológicos. Como que a gente pode ajudar a construir, né, esse caminho para que os animais não fiquem mais atrás das grades. Vai ser pelos santuários? Sim, pode ser pelos santuários, né? Mas, para isso, nós precisamos também, tá vendo? Não é só falar que tem que ser pelo santuário, nós também temos que construir, então, políticas públicas para que os santuários possam existir de forma plena. Spock vegano. Cara, eu gostei demais do nome do seu perfil. Spock. O Walter aí. Entra aí, mano. Eu não sei como é que você tá aí. Adicionar como moderador. Aqui. Vamos ver se agora vai, gente. Vamos ver se agora vai. Acho que os santuários podem cobrar valor de ajuda para identificação dos animais. Cara. Fala, mano. Caiu, machucou? Machucou? Cara, inédito o que aconteceu. O Instagram disse que tentaram invadir minha conta. Eita! Tá vendo? Eu acho que é o software espião de Israel, hein? Acho que a gente está começando a incomodar. Né?
Ó, o Doug aqui, Doug, para não perder a sua pergunta, acho que os santuários poderiam cooperar no valor de ajuda Eu perdi muito ou não? animais. Não. Só continue o raciocínio e depois eu fechei a live. Isso não os tornaria um zoológico, certo? Doug, essa é uma pergunta muito boa, cara. Porque assim, é um tema muito delicado, né? Porque, sim, isso aproximaria muito os santuários de um zoológico, né? Se você cobrar para abrir. Entretanto, existem grandes santuários, tem um na Costa Rica fantástico, que tem um sucesso muito grande com esse tipo de abordagem. Os animais que são ali vistos, né, não é diferente de um zoológico, você fica na frente do bicho, não. Então, se os animais que são vistos são animais que não podem voltar para a natureza e que tem uma certa dependência do ser humano, ele ainda não consegue ficar, ele cria uma certa dependência e você não consegue tirar isso do animal. Então, assim, tem são dias da semana fechado, tem educação ambiental, as pessoas fazem, é um outro rolê. Entretanto, Doug, respondendo a sua pergunta, é muito delicado. Porque você fica ali naquela linha de ganhar dinheiro. Sabe aquela linha que 2 passinhos, fudeu, deu muito ruim. Mas sim, é algo a ser discutido. E o Doug, o mais interessante é que muitos veganos, muitas pessoas, eles simplesmente se negam a fazer esse tipo de discussão. Se negam a fazer esse tipo de discussão. De, será que não tem nada pra gente... porque os santuários precisam de grana, gente. Precisam de grana. Assim, mas visitação nem fudendo. Gente, calma, não é... de novo, não é como a gente estava conversando aqui, Walter, não é tudo tão simples. Nós precisamos refletir um pouco mais. Nós não estamos falando das pessoas ir lá na grade e jogar bala no chimpanzé. São animais que tem ali, que não voltam para a natureza, que tem... Isso é uma justificativa? Não sei. Precisamos debater, precisamos discutir, precisamos... Entendeu? A negação de fato de qualquer ideia que venha para que a gente possa começar a caminhar para o fim dos zoológicos, a negação de qualquer debate é permanecer onde a gente está agora. Sim. Eu não sei o que você respondeu, que eu estava falando sobre... eu não sei o que... Cara, muito surreal o que aconteceu. Falaram que tentaram invadir minha conta durante a live. Ou seja, alguém que está incomodado com essa fala nossa. Tá né? vendo? Só? O que eu comentei foi, você tinha falado da questão do financiamento público, né? Existe um projeto muito bacana, o qual eu tive o prazer de visitar em São Vicente, com setas, do biólogo Nelinho, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Qual que é o nome? Da Unimonte, isso. O que acontece? É um órgão público, é um órgão estatal, porque mexe com animais silvestres. Entretanto, tem um financiamento de uma instituição de ensino, onde a instituição de ensino oferece ali os estagiários, o aprendizado, as aulas nesse local. Então, olha, é uma parceria público-privada ali que, pelo que eu vi, é um projeto muito legal que está acontecendo lá. Eles são bem especializados em resgate e readaptação de aves de rapina, de rapinantes. É bem legal. Então, assim, a gente já tem algumas coisas aí. E a questão do financiamento também, a gente volta nas políticas públicas. Sim. Porque nós precisamos que esses locais, que essas pessoas que já fazem um trabalho surreal e um trabalho que nem delas seria de responsabilidade do Estado, elas precisam ter suporte. A Sim. gente não pode simplesmente descarregar um monte de bicho lá e deixar que eles cuidem. Porque é fácil. Ixi, resgatar bicho é fácil. Cuidar, manter, dar condição de vida, né, é muito complicado. Então, tudo passa por essa questão de debater. A visitação. Não quero. Tem muita gente falando, não quero discutir. Gente, põe na mesa. Vamos debater, nem que for para a gente descartar. Mas vamos debater, vamos escutar, vamos ver o que pode, o que seria, o que é interessante, o que não é. Traz os especialistas, traz quem trabalha lá, traz o pessoal do santuário que
já fazem visitações. Tem santuário que fazem visitas com escolas. Ah, mas os zoológicos também fazem. Não é tudo o mesmo balaio. Então, assim, põe na mesa, discute, debate, e aí sim a gente pode um dia chegar e falar, não é uma ideia que a gente tenha que investir agora. Mas debata, converse, traga à mesa. Não adianta ficar negando. Porque negar só nos afasta do aprofundamento dessas questões. Ah, não quero. Sabe aquelas crianças que ficam assim, não quero. Está acontecendo. Eu não acredito que santuário não tem que ter visitação. Está acontecendo visitação em santuário. Então, assim. E o que é pior, né? Tem santuário. Não estou justificando, não, viu? Mas tem santuários que estão numa situação de inclusive, coisas até piores do que só a visitação, viu? E pegando esse gancho seu, existem santuários que estão numa situação tão delicada financeiramente que eles precisam dessa visitação agora para manter os animais que a gente enfiou lá porque a gente quis que eles resgatassem. Então nós temos que ter essa capacidade de debater. O propósito da live é isso, é fazer com que a gente saia um pouco dessas respostas. Temos que fechar os zoológicos, os animais têm que ser libertos. Saia um pouco delas e pergunte como nós podemos fazer isso. Para abolir ou regulamentar as visitações é necessário falar e discutir sobre. Exatamente. Nós precisamos debater. Inclusive aquilo que a gente não concorda, que a gente não acha. Exato. Que não. Eu tive uma experiência muito interessante sobre isso, né? Quando eu coloquei na mesa do tipo, ok, tá, mas se a gente pega esse animal X, era uma ave, para soltura, quem que vai fazer a reabilitação dela e aonde vai soltar? A pessoa ficou em choque, falou, como assim? Não, como assim? Você quer tirar essa ave daqui, ela tem que ser retirada, mas o que você trouxe aqui para que a gente já comece a mobilizar? Onde vai? O que nós vamos fazer? Não, ela só tem que sair da gaiola. Então, assim, essa falta de, caramba, tem muito mais além do que sair da gaiola. Tem muito mais além. Nós temos que ter aí um suporte muito interessante, muito competente para fazer essa saída da gaiola do animal, que ele consiga liberdade, que ele consiga para um lugar melhor. Não é somente arrancar da gaiola. Arrancar da gaiola, a gente arranca. E depois? O que acaba virando uma discussão que é o que você disse de criança, né? Assim, quando as paixões estão acima da razão, né? Elas não são boas conselheiras, né? Porque as paixões são fundamentais, a gente vive de paixões. Estamos aqui por uma paixão. Você está aí às 11 horas da noite, que você poderia estar fazendo outra coisa, dormindo, lendo um livro, brincando com a sua filha, namorando com a sua esposa, fazendo qualquer coisa, é uma paixão. No entanto, só a paixão, ela não é boa conselheira. E a gente tem que pensar nisso de uma maneira séria, né? A gente tem que sair da bolha, assim, e não é a bolha do veganismo, porque dentro do veganismo tem 1 trilhão de bolhas. E as pessoas não se conversam, a gente chega nesse nível, né? As pessoas, eu conheço muitas pessoas que não são veganas que não gostam do zoológico, falam, eu tenho dó. Então, vamos conversar com elas. Também. Nós temos que debater, é isso que a gente está falando. Nós temos que conversar a respeito de como que a gente pode fazer essa mudança. Nós queremos, e volto a dizer, a nossa luta é pro agora, é pro já, é agora e já. A nossa luta deve ser com esse intuito, mas nós entendemos que as entranhas aí da exploração animal, elas vão demorar um pouco para ser tiradas. Os animais têm pressa sim, e é por isso que a gente cobra essa pressa, mas somente cobrar, eu acho que fica uma coisa vaga, fica ali um buraco onde a gente não consegue alcançar nunca, que é, tá bom, e agora? Como? Quem? O que nós vamos fazer? Por isso que faz quase 2 anos que eu venho rabiscando um plano nacional para santuários, né, venho rabiscando com muito carinho, não sou dono da verdade, nem dono de tudo, mas alguém tem que se propor a rabiscar, e eu fui essa pessoa que me propôs a rabiscar. E alguns meses atrás, uma advogada animalista
juntou a mim para revisar, ver como é que está, acrescentar muito mais coisas. Então, assim, a minha ideia é fazer um projeto robusto, trazer os santuários para dentro e falar, olha, veja o que vocês acham, porque vocês estão na linha de frente, vocês sabem o que funciona e o que não deixa de funcionar, a gente lapidar, discutir, debater e apresentar como uma proposta, apresentar como uma sugestão de pauta para os nossos políticos, porque nós precisamos. Para que a gente saia desse sistema, essa galera tem que ter um apoio, principalmente financeiro, psicológico. A galera que trabalha com santuário, se tiver alguém aqui, acho que a Kaori tá aqui. Não é fácil você ver maus tratos, crueldade toda hora, você não dorme, não é fácil. Então, assim, nós temos que dar suporte para essas entidades, se elas vão ser a nossa pedra fundamental dessa transição, então elas têm que ter um suporte financeiro, psicológico necessário para desempenhar o papel que a gente tanto espera delas. É tão louco isso, me passou uma coisa na cabeça agora, que eu já tinha pensado sobre isso, a importância dos santuários terem algum tipo de proteção do Estado, ou até mesmo serem estatais. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem a tutela de um animal, você passa a ser responsável por ele. Então você tem um santuário que vai cuidar de leões. Então essas pessoas estão se desdobrando em 10 para cuidar desses leões. Se um leão desse escapa e mata um cidadão, quem vai ser responsabilizado? É o dono do santuário? O Estado, né? Porque assim, então assim, há que se pensar disso tudo. O que você falou, você está fazendo o esboço, está fazendo o desenho, tem pessoas envolvidas, e a gente tem que começar a cutucar mesmo. E aí, vamos pensar sobre isso, vamos promover conferências, inclusive junto, chamar pessoas das universidades para estar presente, pessoas dos próprios zoológicos para estarem presentes, dos próprios aquários, porque não é uma discussão de veganos contra não veganos. Não é uma claro que é uma coisa exato. Que nós precisamos entender. Tem como. É muito complexo, complexo, e assim, a gente só está aqui levantando centelhas, a gente só está aqui levantando pequenos vagalumes nessa escuridão, porque se a gente não começar a fazer isso que eu falo, se o vegano, inclusive, assim, é um assunto que muita gente foge, você vê que é uma live que poderia ter uma audiência muito maior. Talvez ela tenha tudo bem, caiu, tal, algumas pessoas do meu perfil não voltaram. Mas é um assunto delicado. É um assunto espinhoso. Talvez se a gente estivesse aqui falando sobre, sei lá, proteínas ou alguma coisa do gênero, talvez teria... Então, assim, é um assunto que faz a gente pensar o quanto nós estamos aquém do que nós achamos que nós estamos. O quanto os próprios coletivos, e aí vai aquele puxão de orelha, né? Em mim como vegano, e a gente pensar isso politicamente, coletivamente. O quanto os coletivos não fazem esses debates, ou fazem de maneira ainda superficial, porque isso tudo tem que começar internamente. Não significa que vá ficar só nos nossos porões, eles têm que vir à tona, mas tem que vir à tona de uma maneira democrática, tem que vir à tona de uma maneira que as pessoas possam participar, que as pessoas possam entender o que é esse debate, né? Por isso que quem bolou o tema para a live, os zoos são lógicos, foi o Croco. A gente estava pensando que tema bolar, ele mandou essa, eu falei, nossa, que sacada legal, né? Porque pegou o próprio nome, né, a própria questão etimológica e jogou uma provocação. Os zoos são lógicos, né? Não são. Tá, não são, isso a gente sabe. Mas
como fazer com que nós tenhamos um processo de tutela e cuidado com esses animais de maneira lógica. Sim. Porque a responsabilidade é muito grande. Nossa. Não são animais que a gente escolheu para comer, né? Porque assim, no caso da indústria, e mesmo no caso da indústria, porque tudo isso está envolvido, tem a questão, não são só os zoológicos, quando a gente fala do santuário, que isso também vai afetar os santuários vão ter o problema, porque já tem uma parte de santuários que cuidam especificamente de um problema da sociedade, que são o quê? Aqueles animais que a gente escolheu para comer. Né? As galinhas, os porcos, né? ou aqueles animais que a gente escolheu para domesticar que são os cachorros, os gatos. Tá. E esses animais chamados animais selvagens, né? Quem vai cuidar? Vai ser o mesmo? Então vai deixar o leão do lado da galinha? Então, tudo isso é a ser debatido. Nesse plano nacional, a gente, né, que a gente avisa, a gente sempre fala que primeiro, a legislação ela precisa nos ajudar a fazer essa identificação. Nós temos aqui o santuário misto. O santuário misto é o santuário que tem tudo, ou não, é o santuário doméstico, ou o santuário de silvestre, entendeu? E o mais interessante é que os zoológicos, eles têm um ponto muito bom para que a gente possa tirar proveito. Eles têm a estrutura, eles têm mão de obra e muitas vezes, por mais, eles ainda têm recurso público. Ou seja, Sim. A gente poderia transformar esses zoológicos, eu falo transformar a estrutura, que o zoológico, como organização de entidade, tem que se acabar. Nós poderíamos utilizar essas estruturas nesse nosso planejamento de encerramento dessas grades. Os zoológicos são, eu falo, os zoológicos são potenciais santuários. Porque eles têm mão de obra, eles têm veterinário, por mais escasso que a maioria esmagadora mas eles têm ali um olhar do poder público, já tem uma verba destinada para alimentar os animais. Então, assim, com esse corpo de uma legislação específica para isso, a gente pode utilizar essas estruturas para que elas entrem também nesse nosso processo de migração. Sem dúvida. Para que a gente tenha ali na nossa cidade, ao invés de ser um zoológico, é um CRAS, é um centro de reabilitação, qualquer outro nome que for dado. Mas a gente tem ali um centro de manejo de fauna local, que é o mais importante. Que hoje a gente, mas os zoológicos voltam. Mas os zoológicos já fazem esse tipo de resgate. Fazem. Mas não é exclusividade deles. Eles fazem muito pouco, porque eles já têm bicho lá. Já têm o que cuidar. Eles já têm um trabalho gigantesco. Então, assim, a gente fica ali gastando mão de obra, recurso público, estrutura, com animais que estão sendo reproduzidos propositalmente para dar todo esse trabalho. Para de reproduzir isso aí. Cuida do jeito que tem que cuidar, parou de reproduzir, e aí a gente consegue aumentar a nossa capacidade de resgate, de cuidado de animal que precisa. Eu estava no santuário, onde o santuário recebeu 13%, um santuário recebeu, foi 13? Foi 23. Foi 13% de toda a apreensão do Estado. Eu estava um dia trabalhando lá, chegaram 500 pássaros pretos. 500! Um santuário, 500! Um caminhão com 500 pássaros pretos. E aí? Outro dia, tem até um vídeo muito bonito no YouTube dessa operação nossa, 200 galos de rinha. 200! Eu não estou falando de 3, estou falando de 200 galos de rinha, que não podiam ficar perto um do outro, eles se matavam. Então, assim, são números que a gente não faz ideia, a quantidade, por mais que eles resgatem, a quantidade de animal que precisa hoje é muito grande. Nós temos um alto índice de atropelamento, nós temos aí um desmatamento crescendo, correndo. No governo passado, então, era festa. Então, assim, nós temos o país com a maior biodiversidade do mundo, que ainda aposta numa fantasia de que não, vai dar tudo certo, é só resgatar o zoológico, o santuário. Gente, nós precisamos se aprofundar mais, debater melhor essas questões, porque eu posso estar sendo aqui o pessimista, mas a tendência é que piorar.
E para não Sim. piorar, nós temos que debater e construir um caminho para que não piore. Até porque os animais estão morrendo ou queimado nas matas, porque a, Bacana. pecu a pecuária não para de crescer e invadir áreas de biomas importantíssimos, destruindo-os, e os próprios zoológicos não dão conta de absorver aquilo Porque que tem. eles não têm, eles já têm bicho lá. E como você Qual é bem a função mesmo deles? disse, eles seguem uma lógica da reprodução para que aquele processo continue. E aí, Eu te faço, eles vêm com o argumento da espécie guarda-chuva. Não sei se você já ouviu falar disso aí. A gente cuida, a gente reproduz o macaquinho, porque com as pessoas visitando o macaquinho nós vamos ter recursos para proteger os outros. Gente, sim, zoológico não dá dinheiro. A maioria dos zoológicos são grátis. Você vai pagar uma merreca. Zoológico no poder público, vai por mim. Eu já ouvi, já vi. É prejuízo. sim, Não tem por que dar voto. sim, É isso. sim. Então nós precisamos ter um olhar melhor para um novo modelo de manejo de fauna. O pessoal do Vozes entrou aqui. E aí, por exemplo, São Paulinho, falando da rinha de galo com tráfico de arma. Mano, essa história do galo de rinha, eu nem te conto, Walter. Os caras foram buscar os galos com espingarda na frente do santuário, tinha que chamar a polícia. Nossa. Agora, como 6 pessoas no santuário, 6 recebendo 200 galos de rinha, numa noite tem que segurar uns 40 peão armado. E poderia ter sofrido algum tipo de violência, eles poderiam ter. Só não sofreu porque a gente inventou uma história lá que tinha uns bichos que escapou e a galera não ficou meio com medo de entrar. Foi isso que salvou a pele nossa. Então, assim, nós estamos falando, e olha que eu estou falando de santuários que não estão tão no perrengue. Então, assim, imagina a galera que está aqui, ó, se fudendo na labuta com os bichos. Então, se a gente não criar um terreno onde a gente consiga dar sustentação para esses santuários, não adianta a gente ficar pedindo para eles resgatarem, porque eles não estão indo enfiar mais bicho. Não tem. E eu volto na tese de que esse é um problema social. Sim. Ele não é um problema dos veganos. É um problema social. A libertação e o cuidado e a tutela e tudo isso então, assim, isso tem que ser responsabilidade do Estado. A gente não pode imaginar um São Francisco vegano, né? Não tem informação que São Francisco era vegano, mas a gente fica às vezes imaginando que os caras são donos de santuários, são São Franciscos de Assis, veganos, santos que não precisam comer, não precisam de salário, não precisam ter férias. Vou colocar você numa berlinda agora. Minha vez. O pessoal daqui da Irlanda está entrando. O Alan é o parceiro meu do Captain Watson Foundation Ireland, mas ele não fala nada em português. Alan, what are you doing here, Alan? It's almost midnight. Go to bed, Alan. Vou te colocar numa berlinda agora. Vamos lá. Devem ser veganos? Lógico que não. Entendeu? Isso já deu tanta treta em grupo meu que você não faz ideia, meu querido. Não, isso aí. Para mim isso é transparente. O vegano são pessoas. Veganos são pessoas, não são um carnívoro. Mas as pessoas do santuário, não estou falando dos animais, as pessoas que trabalham com os santuários, devem ser veganas? Não, porque aí seria uma coisa totalitária, né? As pessoas... Você prefere um veterinário capacitado? Então... claro que a gente vai fazer... É uma incoerência, é claro que a gente... É que nem veterinário. Eu vou te dar um exemplo. Como que você come o seu paciente, pô? Então... Isso foi um tema de um debate. Um médico canibal. Você imaginou um médico canibal? O veterinário o veterinário que é onívoro, pratica o onivorismo. Todos nós somos onívoros, né? Só esses animais aqui são herbívoros e alguns outros, né? Mas o veterinário que pratica é o carnista, né, como a gente gosta de chamar. Caramba,
Ele está comendo seu paciente. Ele está comendo seu paciente. Isso foi um debate tão afiado. Agora sim, a gente tem que pensar no bem. É o que eu penso. Quando a gente está falando em zoo, a gente está falando no bem-estar dos animais. O que vai causar o bem-estar, e não é bem-estarismo, eu estou falando de um animal que está num zoológico, a gente quer libertá-lo, e eu falando de bem-estar no sentido de cuidar bem desse animal, e não é para matá-lo, que seria o bem-estarismo. É para que ele tenha a melhor qualidade de vida do mundo. A gente tem que ter uma estrutura. Você falou uma coisa fabulosa, aproveitar a própria estrutura dos zoológicos, que tem já uma estrutura formada, técnica, e tem um quadro científico. Agora, essas outras questões, aquele começo da live que a gente falou, né? Nós lutamos por um mundo que ainda não existe. Né? Esse mundo que ainda não existe, a gente tem que entender que ele não existe de maneira racional. Nós lutamos para construir, fazendo tudo que a gente faz. Primeiro por nós, depois pelo outro. Agora, por exemplo, vamos alimentar o leão como? Aqui, a Kaori simplesmente resumiu o que a gente está falando. Gente, é impossível manter um santuário com apenas veganos, cuidador, veterinário. Então, e isso foi um tema que assim, muita gente discordou. Então, assim, a gente pode apontar incoerência, seria lindo, seria assim, o ideal eles serem veganos, mas a gente não pode cobrar isso, gente, porque senão não vai ter santuário, não vai ter mais ninguém. Você me colocou na Berlinda, eu te coloco em outra. Que bom. Vai alimentar o leão com o quê? Cara, e olha que a gente passou por muitas coisas lá, viu? Porque assim, todo mundo vegano, chegava o caminhão da frigorífica. E aí? E aí? Por isso que o santuário, ao meu ver, ele é uma transição. Que ele também, ao longo do tempo, ele também deve deixar de ser. É uma transição. É a nossa pedra fundamental para a gente mudar esse modelo. É isso. Sim. Eu tive envolto na época, quando o santuário ele chamou os especialistas internacionais para desenvolver uma carne de proteína vegetal para alimentação de grandes felinos, o que é muito, muito difícil, porque os felinos em particular, eles precisam da taurina, eles precisam de algumas não vitaminas, mas eles precisam de algumas substâncias, nutrientes que sintéticos ainda não têm ainda tanta eficácia. Existe uma ração de gato vegana, que aqui na Europa ela é muito famosa, eu não tenho gato, mas falam que ela é muito boa e está tudo certo, mas para grande felino, enfim, esse santuário chamou esses especialistas para conversar, tentar. Meu amigo, a TV Record foi lá e puta que pariu. Enfim, o projeto acabou porque a galera, como vocês querem, peraí, só um pouquinho. Voltei. O alarme da minha casa simplesmente armou e eu aqui. Eu tô falando, essa live tá sinistra. Meu Deus, minha filha tá dormindo. Gente, não faz assim, não. Olha ali, ó. Olha ali me olhando. Quer ver? Ó. Olha ali, ó. Já tentaram invadir minha conta. Nossa, tá... aqui de casa. Então, assim, é um debate que precisa ser feito. Porque, e aí, você vai alimentar o leão com o quê? Vai ter que alimentar com carne, sim. É isso. A galera fala, e olha assim, que é um debate muito, muito complicado, porque as pessoas gritam, temos que salvar esses leões, ou esse onça, ou esse qualquer coisa, esse carnívoro que está morrendo dentro do zoológico. Tá, a gente tem que dar uma vaca morta para ele comer, pedaços de vaca. Meu Deus, como isso? Mas você percebe que essas discussões só surgem quando a gente pensa. Sim. Quando a gente fica na bolha, dando só com palavras de ordem, o pensamento não flui. Por quê? A partir do momento que você se propõe a pensar essas questões, mas e se? Mas e se? E mais e se? Vai dando um bug e a gente tem que responder de maneira coerente. É claro que a gente talvez chegue num momento que é o que você falou.
de não precisar mais de santuário, porque o santuário vai ser uma resposta transitória para um modelo de mundo ainda em transição. Sim. Quando nós existir um modelo de mundo onde não haja exploração do homem pelo homem e do homem para outras espécies, as espécies vão ter os seus habitats preservados. E não vai precisar existir santuário, não vai. Agora, nessa transição, nesse interim, como que a gente vai fazer com que esses animais que a gente está se propondo a libertar mantenham a biologia respeitada, mantenham a sua integridade respeitada e, ao mesmo tempo, haja um processo que seja factível. Porque, do contrário, a gente está sendo só uns doidões a repetir palavras de ordem. É o que a gente falou no começo da live, é exatamente isso. Nós queremos pro agora, nós queremos pro já, a gente trabalha pro agora. Sim. Mas nós temos que entender que a nosso debate, a nossa discussão, ela tem que ir mais do que somente tirar os animais do zoológico. Nós temos que entender como que nós vamos mudar, como que a gente pode ajudar a construir esse caminho. É isso, sabe? Porque não é nem no em si, é como. Beleza, nós precisamos fechar o zoológico agora. Nós vamos trabalhar para isso. Tá, e o que nós vamos fazer com esses animais? A gente já tem que ter esse tipo de debate dentro das nossas bolhas. Nós já temos que ter esse tipo de reflexão dentro dos nossos grupos. Como que a gente pode fazer, como que a gente vai fazer, entendeu? Não é que a gente, e volta a dizer, nós não temos a resposta e não vamos ter tão cedo, mas é nesses questionamentos que a gente se dá a oportunidade de pensar a respeito em algo que a gente não parou para pensar. Sim. Volto a falar do exemplo da ave de rapina lá. Tá, nós vamos tirar ela. Bom, você conseguiu, fez todo o trâmite com o pessoal, vamos resgatar. Para onde você vai levar ela? Não, vai levar como? Como assim? Vai tirar o bicho e vai fazer o quê? Não, eu tenho uma área verde lá em casa, eu vou soltar. Espera. Olha o nível que a gente está no debate. Primeiro, área verde de soltura, que é outra coisa que ninguém para pensar. Vocês sabiam que para você soltar um animal nessa área verde, essa área ela tem que estar homologada? O que é homologado? Será que o bicho que eu estou soltando lá, naquela área, tem espaço, comida suficiente para ele sobreviver? Segundo, será que não existe nenhum outro grupo lá já existente que pode sofrer com a introdução desse animal? Terceiro, esse animal ele está preparado para aquela área? Ele foi feito uma reabilitação para ele entender que tipo de fruta, por exemplo, quando a gente foi soltar as araras e papagaios lá no Mato Grosso, a gente passou 10 dias com eles, apresentando para os animais que estavam prontos já para ser solto, mas a gente estava apresentando para eles as frutas, o que tinha lá, as plantas, as folhas, para os animais entenderem que, opa, então não é assim, não é simples assim. Se fosse simples, não existiria mais exploração animal. Não é simples. Croco, um exemplo do cotidiano. Eu tenho uma cachorrinha que é uma cachorrinha de apartamento. A minha cachorra ela já não sabe mais que ela é cachorra. Ela não tem a mínima noção. Pega esse cachorro e deixa na rua. Igual um cachorro de rua, um cachorro em situação de rua. Ela vai ser atropelada. Ela não sabe atravessar a rua. Eu estou te dando um exemplo ridiculamente pueril. É por aí mesmo. Se você pegar um animal que está no marginal e soltar, ele morre. Ele vai morrer, simplesmente. Ou ele vai matar alguém, porque dependendo... Muitos passarinhos, por exemplo, papagaio, arara, esses psitacídeos, né, quando soltam, eles morrem de voar. Eles saem voando. Não sabem voar, né? Não, eles saem voando tão desesperados, eles têm infarto, eles morrem, o coração para e morrem. Ou tem a questão da musculatura, né, que você falou aqui. Essa musculatura de ave é muito complicado fazer fortalecimento. Então, assim, o que a gente quer com essa live vamos introduzir, vamos adicionar aos nossos debates e reflexões como nós podemos ajudar a construir esse caminho. Sim. A domesticação mata o espírito do animal. É bem isso mesmo. A gente fala, Paulinho, que é um vaso vazio. Um vaso vazio. Ali na jaula é um gorila.
por fora, mas por dentro, se solta ele não sabe nem o que fazer. Ah. Então assim, tá, então o que nós vamos fazer? Aí a gente volta naquela parte da live. Tá, vamos tirar esse animal, tá, e agora? Quem que vai fazer a reabilitação? Para onde vai soltar? Porque se vai soltar, essa área pode, essa área tem lugar, essa área tem comida. É muita coisa que, volto a dizer, não é no sentido pejorativo nem negativo, mas é legal de ver a riqueza de debates que a gente pode fazer dentro dessa questão do zoológico. Não somente fechar o zoológico, tem uma diversidade muito boa de se debater lá dentro, e que esse debate ele ajuda a construir políticas públicas para a gente fechar essas instituições. E perceba a quantidade de áreas novas, não novas, porque elas já existem, mas talvez elas não sejam exercidas, de especialistas que irão surgir, porque assim, para ressocializar, não sei se esse é o termo, mas para reabilitar um determinado animal, o cara que é especialista em gorila, ele é especialista em gorila, não adianta querer colocar ele para cuidar de vaca. Ele é especialista, ele sabe cuidar de vaca, mas a especialidade, porque o gorila ele tem determinados comportamentos, ele é uma espécie à parte. Na verdade, seriam muitos especialistas, inclusive do ponto de vista nutricional, com dietas específicas para cada espécie. Então, assim, o debate... conhecimento isso pode trazer para a gente, sabe? Talvez isso abra, olha eu aqui especulando, cabeça de filósofo, talvez isso abra um horizonte de conhecimento humano da própria natureza animal, isso incluindo a nossa, que nunca se pensou. Porque, de fato, nós vamos estar vendo a mudança e estudando comportamentos tão específicos, porque, assim, a ciência, e aí você pode falar com mais propriedade que eu, a ciência ela faz de teoria e de prática. Eu confirmo aquilo que eu pensei na teoria na prática. E todas essas questões e essas respostas que nós não temos, nós só vamos ter a partir do momento que existir a prática. Porque então, até então, são teorias. A gente está pensando em teorias, baseado, muitas delas, na própria prática, em outras práticas, mas teorias específicas, problemas específicos, porque a ciência ela age de acordo com um problema. Então, passou esses leões lá para um determinado santuário. Puta, deu pau, aconteceu isso, aquilo. Vamos lá em loco ver o que está acontecendo. Então, é lógico que o vegano não tem que se preocupar com tudo isso, é lógico que a gente... Mas é abrir esse campo, porque assim, se a gente bate no peito e fala, não, eu luto pela libertação animal, tá bom, é legal, é muita coisa já, perto de um mundo que não luta pela libertação animal é muita coisa, mas como vamos fazer? A questão do zoo, que é uma coisa muito hoje. E aí eu vou já te aproveitar e vou te colocar em outra berlinda. Você me colocou numa, eu fiquei com raiva, você colocou numa berlinda. Você me colocou numa berlinda muito berlinda. E os aquários? Os aquários, muitas pessoas são contra os aquários, por exemplo, seu World da vida, mas vão ao zoológico, não é muito louco isso? Então, os aquários. Para arrematar o que você disse antes da gente falar dos aquários, volto ao exemplo desses cetas da Unimonte. Eles são especializados em ave de rapina. Quando eles recebem um outro tipo de ave, um outro animal, eles podem receber, mas sabe o que eles fazem? Eles enviam para outros cetas onde tenha a ocorrência daquele animal e onde tem um especialista no local. Então já pensou que legal? Você pegou do tráfico aí um mico no seu santuário. Peraí. Mas o Walter, ele mora no Amapá. Não, esse mico é de São Paulo. Por que você vai ficar com esse mico? Não, manda para São Paulo, vem fazer a reabilitação dele em loco e ele vai ser solto. Muito louco, né? Enfim, olha, minha mãe entrou. Oi, mãe. Minha mãe entrou. Tudo bem, mãe? Tudo com você, mãe? Tô com saudade. E sobre aquário, cara, aquário é tenebroso. Sabe por quê? Porque a gente ainda não teve a capacidade de enxergar os peixes sentem dor. A gente tem pouca empatia com os animais e eles são explorados ao máximo. Aquário é tenebroso. Eu falo com experiência de causa de que alguém
antes dessa jornada de entender os animais como indivíduo, trabalhou num dos maiores aquários da América Latina. É tenebroso a quantidade de animais que morrem, a quantidade de produtos químicos que tem que botar na água para manter ali uma salubridade. É tenebroso. Animais que são que têm como hábito nadar quilômetros e quilômetros confinados a 2x2, colocado a uma luz artificial quase que o dia inteiro, porque os aquários são fechados para você visitar, então tem uma luz artificial o dia inteiro, os aquários geralmente ficam abertos até noturno, então tem luz até muito tempo, tem visitação noturna. Aquário é tenebroso. Olha, se a gente está arranhando o murinho do zoológico, o aquário está assim a quilômetros de distância de qualquer debate. É muito triste. Mas são entidades como qualquer outra exploradora de animal. Mas é um pouco mais complexo de pensar a libertação no aquário, né? Ou não? Muito, muito. Porque a gente não tem empatia com peixe. Com a orca, com o golfinho, com a foca, você pode até sentir empatia. São poucos aquários que possuem esses animais no seu plantel. Animais grandes, mamíferos marinhos. A maioria é peixe. Ninguém se importa com peixe. Esse é o problema. A gente não tem empatia. A nossa espécie ainda não criou empatia com um ser vivo que sente muito. Pensa bem, é um animal que tem uma linha lateral no corpo que ele consegue se comunicar através dessa linha. Sim. Ele se mexe em cardume numa comunicação que a gente ainda está aprendendo. Sim. Você vê, semana retrasada, é que nós estamos falando de cetáceos, é outro tipo de... mas é um ambiente marinho, enfim. A galera conseguiu conversar com a baleia. Então os aquários é muito mais difícil, porque, por exemplo... as espécies em questão, um peixe é um peixe. Se o peixe azul morre, o aquário vai lá, pega e põe outro peixe azul. Você nem vê que o peixe azul morreu, porque tem outro peixe azul no lugar do peixe azul que morreu. Então, a falta de empatia, de entendimento, de reconhecimento do sofrimento e da dor do peixe faz com que a discussão de aquário, meu amigo, esteja assim longe. É triste, mas como aqui é uma live para a gente questionar, por que não trazer na nossa discussão, na nossa conversa do dia a dia com os amigos sobre o zoológico, por que não falar dos aquários também? Sim. Não existe um santuário de aquário, de peixes, né? Existem santuários marinhos. Existe um na Itália, onde o pessoal está tentando tirar uma das orcas e levar. São espaços gigantescos no mar, são praias e muitas delas são delimitadas à entrada, mas existem santuários marinhos, sim. Mas são mais ligadas a institutos, universidades, não são? São. Governamental, não me lembro de ter. Geralmente é alguma instituição de ensino, alguma coisa assim. Mas existem, sim, os santuários marinhos abertos, né? Lugares onde não pode se pescar, não pode se... Em Fernando de Noronha tem muito, Ilhabela tem muito santuário marinho, você não pode pescar, não pode jogar rede, não pode fazer nada, ali é só... Mas, quando a gente fala de aquário é outra questão. Como é que eu vou pegar aqueles peixes e soltar? Existem peixes do mundo inteiro, em todo quanto é lugar né, dos aquários. Existem peixes do Brasil aqui na Europa, da Europa na China. Assim, fica entre aspas, muitas aspas que eu não gosto de usar, mas fica inviável salvar os animais. Inviável, né? Quando a gente olha pela perspectiva desses capitalistas que exploram tudo e todos. Mas é uma vida, toda vida é viável ser salva. Mas aquário é muito complicado. No aquário que eu trabalhei tinha até um lobo no mar lá. Né? Tinha um lobo lá que foi resgatado e não se sabe porquê, né? Não foi devolvido à natureza, ele ficou naquele aquário. E como qualquer zoológico também faz isso, os aquários têm apresentação. Esse é um outro ponto que a gente pode debruçar, né? A gente fala que os aquários e zoológicos são os novos circos, porque você vai num aquário, você vai num zoológico, você vai num parque temático onde tem animais, você vai ver os animais fazendo performance junto com seus tratadores. Né? A foquinha,
baleia jogando água na galera, o passarinho voando no braço, inclusive no teatro, com coisas, então, assim, é o novo circo. Sim. É o novo circo, entendeu? Eu sei que foge um pouco do tema, mas não foge necessariamente. Você, há pouco tempo atrás, você teve um debate muito interessante, que você foi provocado a ter esse debate, sobre o que fazer, por exemplo, quando se tem contato com uma espécie silvestre e tem todo um debate, o que fazer, alimentar, não alimentar. Você fez algumas colocações muito importantes aí que eu vi e tal. É interessante a gente pensar nisso também, porque responde também a essa questão. É o senso do herói, né? O senso do herói. Eu sei que de boa vontade existem muitas pessoas e que bom, mas é aquele velho dilema. Você encontrou um animal na rua, né? Vamos falar de animal silvestre, né? Não domesticado, não silvestre, não chega perto, chama as autoridades. Mas as autoridades não venham, não chega perto. Vou dar comida, não chega perto. Vou dar água, não chega perto. Quem é você para dizer que aquele animal precisa de água? Quem é você para dizer que aquele animal precisa de comida? Entendeu? Você vai. Aquilo que a gente voltou a falar do santuário do manejo errado. O manejo errado de um animal em situação de vulnerabilidade pode condenar aquele animal para ficar em cárcere o resto da vida. Por exemplo, um animal que foi atropelado, bateu no para-brisa do carro, caiu lá, proteja a área, cobre, né, tá no sol, faz uma sombrinha e chama o profissional, chama a autoridade. Você vai mexer no animal, é como você mexer numa vítima. Você pode aleijar o bicho, você pode, sabe? A discussão foi que o cara tirou uma foto de um sabi albino e postou nas redes sociais falando que, olha, eu estou dando comida para ele porque está muito quente aqui. Eu falei, não, cara, não tem que dar comida para ninguém, não, tá doido? Quem é você para achar que esse animal precisa de comida? Qual vai a sua avaliação para falar, esse animal precisa de comida? Aí ele acaba se acostumando a chegar perto do ser humano que você está dando comida, um cachorro vem e abocanha. Sim. O cachorro adora gato, pegar esses animais, né, que tem um contato um pouco mais próximo da gente, que é o sagui, né, o mico. E aí? Como que você olhou para o animal? Qual é a sua capacidade de você olhar e falar, esse animal precisa de uma intervenção? E aí eu fui olhar a página do cara, entrei no perfil dele, o cara é um blogueiro que vive disso. Qualquer bicho ele quer colocar a mão e fala que resgatou. Eu vi um videozinho que ele botou no YouTube, eu até denunciei ele, inclusive, para a Polícia Ambiental, fiz lá a denúncia pela linha verde, você também pode fazer, com tudo. Porque o bicho estava lá na casa de alguém, ele foi lá, pegou o bicho e soltou. Como assim? Cara, você pegou, é um ouriço, você pegou um ouriço, o ouriço estava meio baqueadão, não sabe, pegou o ouriço ali com uma toalha, jogou numa caixa de transporte, levou no pedaço de área verde mais próximo que ele achou, abriu e soltou. Isso é crime, cara, não pode. E ainda gravou, né? Queria ganhar o quê, né? Like. E assim, milhões e milhões, assim, milhares de visualizações, de likes, nossa, como você é forte. E eu fui o único, eu falei, gente, vocês são loucos. Por que esse ouriço estava desse jeito? Você levou ele no veterinário para alguém falar, não, não pode soltar porque ele comeu alguma coisa, tentaram dar veneno, tentaram dar uma paulada, que é comum. Esse bicho está meio grogue porque ele tomou uma paulada na cabeça de alguém. Ele precisa ficar em monitoramento. Ou não, ele está grogue porque ele comeu alguma coisa nessa casa e deu errado. Vou pegar ele e vou soltar. Soltar ele aonde? Como que você pode soltar ele ali? Você sabe que se nessa mata tem coisa para ele comer? Então, assim, você viu um animal silvestre, chama as autoridades. Mas eles nunca vêm, Croco. Eu entendo a sua frustração, compartilho com ela, mas eu não posso ser irresponsável de falar para você, intervém. Como aquele cara, aquele cantor, foi esse cantor, que viu uma cobra, ele falou, vou resgatar que eu sou fodão. Meteu a mão na cobra, uma jararaca, tomou uma picada dele e quase morreu. Quem chama, Croco? É importante a gente falar isso. Bombeiro, né, pelo 93. Você pode também ligar pelo 156, que vai ali para você. Mas qualquer órgão público pode intervir. Eu sei, gente, eu sei que um passaporte, outro passaporte, ninguém quer fazer nada. Eu sei. Mas ninguém pediu para você salvar a vida do bicho. Você quer intervir? Você quer fazer? Então você vai ralar. Infelizmente, você quer fazer de verdade?
Você vai lá, você vai ligar na polícia militar, a polícia militar fala, não, a gente não pega, é o bombeiro. Você vai ligar no bombeiro, o bombeiro fala, a gente não pega, é a polícia ambiental. Você vai ligar lá na polícia ambiental, no 53, no 56, a gente não pega, você vai ficar. Infelizmente, é assim, mas são os órgãos oficiais, Secretaria do Meio Ambiente, Polícia Ambiental, os bombeiros são sempre muito bem solícitos, eles orientam muito, muito bem. Mas não, se você não tem conhecimento técnico, não faça uma intervenção. Você pode condenar esse bichinho e ficar, não, o crocodilo está no meio da pista, se eu não tirar, vai ser atropelado. Aí é outros 500, no qual não sou eu que estou falando aqui que você vai intervir, tá bom? Mas, aí fica a cada um. Você sabe quando é uma situação de morte a intervir com a sua própria conta e risco. Mas em via de regra viu um bicho em situação de risco, vulnerabilidade, isola, não deixa chegar perto, tira cachorro, que cachorro vem, prende cachorro, prende gato, avisa o vizinho, fala, fera, tem um bicho aqui no meu quintal, ele tá quietinho ali, segura o seu cachorro, vamos chamar alguém. É esse o procedimento. Curuco, essa live eu acho que é importantíssima, a gente tem que, você até falou, né, acho que é importante fazer cortes sobre falas aqui sua a respeito disso tudo, eu acho que isso tem que prosperar, né, esses debates eu sei que não são de agora, eles já vêm há muito tempo, que muita gente está fazendo, você é um dos responsáveis por estar fazendo esse debate, eu acho que a gente tem que começar de algum lugar, eu sei que você está começando de muitos lugares, a live está esquisita, começou no meu perfil, caiu, para quem chegou depois, tentaram do nada, no meio da live, e segundo o Instagram, né, não sei se é verdade ou não, teve uma tentativa de roubarem a minha conta, não sei o que aconteceu. Aí o Instagram entrou com todos, daí eu caí, ele me derrubou e ficou me perguntando um monte de coisa, eu tive que fazer um monte de procedimento de segurança, e manda código e faz isso tudo. Eu sei que está dando quase meia-noite aí pro Croco, e eu agradeço demais. A parte que eu vou ver se eu consigo salvar e compartilho contigo, essa parte você que vai ter que salvar e compartilhar comigo. Com certeza. Eu deixo você aí com suas considerações finais aí, agradeço você ter aceito o convite da live, eu acho importantíssimo. Quando você quiser fazer live, eu estou à disposição. Eu acho que todo o debate que você traz é muito rico. Não podemos nos furtar dessas discussões, por mais... A Cris, valeu por essa live. Verdade, Cris. Nós que agradecemos. O biólogo socialista não entrou mais, fez uma série de contribuições. Se você ver essa live depois, o biólogo e tanta gente aí que fez muita contribuição. Então eu deixo você com as suas considerações finais. E é isso. Né, sigamos aí, depois eu só me despeço, dou um tchau e deixo você com as considerações finais. Não esquece de me marcar quando você... Bom, gente, eu agradeço, cara, eu gosto demais de fazer a live com você, porque não tem pressão, é muito descontraído, é uma coisa que a gente pode conversar aberto, de dar risada, eu que tenho a agradecer mesmo a oportunidade, acho muito bacana, né, os nossos caminhos terem se cruzado e agora, né, fortalecendo e florescendo. Poxa, do caramba, gostei demais. Obrigado a todo mundo que participou aí. Oi, mãe! Mãe, daqui a pouco eu tô aí para te dar um abraço, pessoal, mãe! Eu agradeço vocês e novamente eu reforço aqui não o pedido, mas eu reforço a sugestão de você também adicionar essas reflexões na sua militância, na sua conversa, nos seus questionamentos. Tá? Porque aqui a gente não está falando que... a gente não é o dono do mundo falando isso é certo, isso é errado. Não é. Mas que você traga mais perguntas do que respostas quando você estiver conversando e refletindo a respeito dos zoológicos. Bom, gente, é isso. É quase meia-noite mesmo aqui. Eu vou tentar descansar um pouquinho, porque a minha pequenininha essa última semana ela está acordando bastante na madrugada. Mas está tudo certo.
E eu agradeço. Espero ver vocês aí em breve numa próxima live, né? Vamos marcar uma próxima live para a gente trocar uma ideia, tá bom? Não esqueçam de seguir esses dois que vos falam, ajuda a gente no conteúdo. Se você puder encaminhar os perfis ou as lives para quem você acha que deve encaminhar, a gente também agradece. Tá bom? Obrigado, meu querido. Obrigado, eu não posso deixar de ler sua mãe aqui, que coisa linda. Não vejo a hora, filha. Que coisa bonita. Poxa, tô com saudade. Ela vai me buscar no aeroporto dia 4, né, mãe? Tô morrendo. A Vegan Cris fala parabéns pela live, tá importante os animais, abordarmos muito a parte da alimentação, mas tem muito mais. Eu falo que a parte da dieta, a parte da alimentação, que eu chamo de vegetarianismo estrito, ela é só a pontinha do iceberg, né? O veganismo ele tem todo um monstro antiespecista para baixo que a gente tem que desenvolver em todos os campos, campo da ética, campo da biologia, campo da filosofia, o campo do direito, infinitos campos, né? Croco, obrigado demais. Eu também depois eu vou deixar salvo no YouTube, se eu conseguir as duas partes, eu vou ver se eu junto. Eu vou deixar no YouTube, agora o Walter Ponto tem YouTube, quem não se inscreveu, se inscreva lá. Eu tô passando, esse YouTube tá ficando exclusivo para as lives, então é claro que eu tenho muita live, eu tô passando aos poucos. Então primeiro eu passo uma live nova, e aí no meio eu passo duas lives antigas. Então, se eu conseguir, der tudo certo, a gente conseguir salvar essas duas partes, ou uma das partes, vai ficar lá no YouTube também. Croco, brigadão de coração. Obrigado à mãe do Croco de ter entrado. Obrigado a todas as outras pessoas que entraram e saíram. Desculpa ter caído a live, não foi minha culpa, mas mesmo assim, desculpa. Tamo junto. Agora você que tem que desligar, me dar tchau e depois compartilhar. Então tá bom, gente. Um beijo pra você, um beijo pra vocês e a gente se vê daqui um pouco. Então, sigamos.